Boa noite, todos e todas. Boa noite aos ex-alunos, alunos, aos colegas, professores da Unifacp. Boa noite aos convidados. Que alegria ter vocês aqui nessa noite e que honra para mim apresentar o primeiro ciclo de palestra da Unifacp aqui nessa noite com o tema que nós vamos ouvir, né? Eu gostaria de agradecer, em nome da professora Neide de Souza, a presença de todos e principalmente o empenho do grupo de professores, dos organizadores desse primeiro ciclo de palestra. Para nós foi uma inovação e ela se mostrou tão atuante, tão feliz, uma inovação tão importante que eu acho que vai ser uma das coisas interessantes que nós vamos levar para a nossa vida pós-pandemia, um ciclo de palestras virtual que consegue atingir tantas pessoas, né, de tantos lugares e com tanta qualidade como foi esse primeiro ciclo que se encerra hoje. Eu gostaria de dar alguns avisos, né, que vocês, por gentileza, poderiam também compartilhar com os seus amigos. Já estão abertas as inscrições para o nosso processo seletivo do meio do ano. Então, aqueles que se interessarem devem entrar no próprio site da instituição, da Unifacp, e poderão se inscrever para um dos vários cursos que nós temos para oferecer. A Unifacp vem crescendo de uma maneira bem segura, uma maneira muito consciente, com cursos que buscam formar pessoas críticas, pessoas que possam fazer a sua profissão de maneira segura, de maneira eficiente, com um grupo de professores bastante escolhido. Então, pessoal, avisem os conhecidos que as inscrições para o processo seletivo já estão abertas. E vai ter pedagogia presencial e EAD. Para nós da área, né, é uma informação bastante importante também. Olha que importante esse aviso. Ao final da palestra, o Matheus, que é o nosso colaborador, vai colocar um link para aqueles que quiserem o certificado de participação. Então, ao final da palestra, vocês acessem o formulário que o Matheus vai colocar para nós e vocês receberão depois o certificado de participação. E um último aviso, antes de nós começarmos, é que seria muito interessante que vocês assinassem o nosso canal no YouTube, porque assim, quando tiver novas palestras ou mais algumas atividades da Unifacp, vocês vão ser avisados, tá bom? E hoje é com grande alegria que eu vou apresentar para vocês três professoras da rede municipal, e para mim é uma alegria tripla. Primeiro, pelo trabalho que eu sei que elas desenvolvem junto à escola da qual elas fazem parte e que é o tema da palestra de hoje, né? Em segundo lugar, a minha alegria é muito grande porque eu conheço aquela escola desde que ela foi criada. Imaginem, quando a pedagogia Freinet foi colocada naquela escola, era tão nova, tão diferente, que houve uma certa resistência de algumas pessoas para que aquilo fosse realmente implantado. E hoje, já faz 3 décadas, vocês viram o nome da palestra, não é? 3 décadas que a escola funciona sempre com essa pedagogia. E, em terceiro lugar, porque eu conheci pessoalmente a Neuza Caron. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntas, ela era uma professora também, e a Neuza é uma pessoa maravilhosa, que faleceu muito jovem. Então, a homenagem a ela, com o nome dessa escola, eu penso que vai além de uma simples homenagem de patrono, é uma escolha que deve deixar toda a família dela muito feliz, porque é uma escola que tem dado muito certo, né? Aliás,
o trabalho lá é de tanta qualidade que no início do ano, às vezes, a gente tem até um pouco de problema, porque tem mais interessados do que vagas que podem ser ofertadas. Isso tudo eu atribuo ao grupo de professores que atuam lá. A diretora, que é a Audrey, é uma pessoa muito jovem, uma pessoa extremamente envolvida com a educação, e eu acho que a Audrey poderia, olha ela aí, eu acho que a Audrey poderia ser uma diretora que não mantivesse aquilo que ela encontrou quando ela chegou. Mas as pessoas que gostam de verdade da educação, elas vão procurar o contrário, né? O que eu tenho aqui? Como eu posso fazer com que isso fique da mesma maneira, com uma continuidade cada vez maior? Então, eu queria parabenizar publicamente a Audrey e a equipe dela, representada aqui pelas professoras Anete Tatiana de Souza Maion e a nossa monitora Liliane Francisco Ferreira, que, vejam bem, foi aluna da Unifac também. Então, meninas, vocês levem o nosso grande reconhecimento a toda a equipe da Escola Neuza Caron. Eu vou ler um pequeno currículo delas, para vocês saberem quem elas são, e vou deixar a palavra com elas, que, aliás, são as palestrantes da noite e quem vocês vieram aqui para ouvir, né? A Audrey, ela é graduada em letras, ela é especialista em ética, valores e saúde na escola e em gestão escolar. E também é mestre em semiótica, tecnologias da informação e educação. Ela atua na escola pública desde 1994. Foi professora da Prefeitura de Ipoá e na Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Nessa última, ela atuou como coordenadora pedagógica, vice-diretora e diretora de escola. Atualmente, ela é diretora aqui da nossa Escola Neuza Caron, no município de Paulínia, desde 2017, e possui livro e artigos publicados na área de linguagens digitais, e em 2011, enquanto gestora da Escola Estadual Dr. Erwin Horvath, foi referência estadual e destaque municipal no Prêmio Gestão Escolar. A Tatiana é formada em pedagogia e tem uma especialização em psicopedagogia, além de ser professora da rede e atua atualmente também na Escola Neuza Caron, assim como a monitora Liliane, que é pedagoga de formação com licenciatura pela Unifac. O tema da palestra de hoje é a trajetória de 3 décadas da EMEI Neuza Caron. Bem-vindas, meninas, muito obrigada pelo aceite ao nosso convite. Eu sei que a contribuição de vocês vai ser extremamente importante para todos os participantes e deixo, então, em nome da Unifac, o nosso muito obrigada e o nosso reconhecimento pelo trabalho de vocês. Fiquem à vontade. Boa noite. Boa noite. Audrey, se você quiser começar, vocês podem ficar à vontade. Tá certo. Gente, boa noite a todos, né, e a todas. Eu quero primeiramente agradecer o convite, né, dizer que eu estou muito feliz em poder participar desse momento aqui com vocês, em poder conversar um pouquinho sobre a pedagogia Freinet, né, e eu quero também, em nome de toda a equipe da EMEI Neuza Caron, dizer que é um grande privilégio para nós podermos compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa vivência, das nossas práticas, né, em sala de aula, e dessa pedagogia, né, que nos encanta, que nos motiva, né, que nos move e que nos faz acreditar numa educação de qualidade, né? Nós somos, assim, completamente apaixonadas pela pedagogia Freinet, né? Eu digo isso por todas nós que estamos aqui, eu, a Anete e a Lili, e também por toda a nossa equipe lá da nossa escola, as professoras, as monitoras, os funcionários, todos nós somos apaixonados pela essa pedagogia Freinet. E hoje vamos passar um pouquinho, né,
conversar um pouquinho sobre ela. Espero que vocês consigam entender. Nós somos assim, como eu disse, apaixonadas, e nós temos tanta coisa para falar que o nosso maior problema foi o tempo, né? Foi o que deixar de lado para poder falar durante essa noite. Porque se a gente fosse realmente conversar sobre a pedagogia Freinet do jeito que a gente gosta de fazer, ia horas, né, Tati, né, Lili? Nós íamos ficar aqui horas conversando, né? Porque a gente tem muita coisa para falar, muita coisa para mostrar. Mas, infelizmente, o tempo, assim, é bem curto, né? Então, a gente tentou fazer um recorte do nosso trabalho para apresentar para vocês essa noite, né? Não sei se o Matheus já pode colocar nossa apresentação, porque nós organizamos uma apresentação no PowerPoint para estar guiando a nossa conversa, né? Para a gente até ficar atentas em relação ao tempo, né? Bom, pode passar, Matheus. A nossa escola, né, a Emeneuza Caron, aí tem uma foto dela, para vocês conhecerem. Ela fica aqui em Paulínia, no Jardim Planalto, e ela tem 34 anos, né? E eu estou na direção dessa escola há 4 anos. E cada dia mais apaixonada por ela, né, pela proposta, que realmente encanta a todos, né, que conhecem. Nós atendemos cerca de 100 crianças, de 4 a 6 anos de idade, na pré-escola, né, na etapa 1 e etapa 2 da pré-escola, e em tempo integral, né? Pode passar. Antes, né, da gente conversar sobre a nossa rotina e as técnicas que a gente desenvolve em sala de aula, eu acho, né, nós achamos que seria interessante apresentar para vocês quem foi o Celestin Freinet, qual a trajetória de vida dele, né? De onde surgiram as ideias para pensar nessa pedagogia, para pensar nessa forma diferente de desenvolver, né, técnicas em salas de aula, né? Então, pode passar, eu pensei em uma forma, assim, bem objetiva para estar passando para vocês, então eu criei aqui uma linha do tempo, né? Eu vou tentar ser breve, mas eu acho importante realmente apresentar para vocês o Celestin Freinet, quem foi ele, né, e de onde ele tirou tantas ideias interessantes para transformar a sala de aula, né? Bom, o Freinet, ele nasceu num dia muito especial para todos nós, né, que é o dia 15 de outubro, que é o dia dos professores, e ele nasceu também num ano muito importante para a educação, para a pedagogia, porque ele nasceu em 1896, que foi o ano também, né, que nasceram o Vygotsky e o Piaget, né? Olha só quantas pessoas importantes para nós, né, nasceram em 1896. E o Freinet, ele nasceu no povoado do sul da França, né, uma cidade assim de interior, e por incentivo da mãe, ele foi fazer o curso normal, que é o antigo magistério, mas ele não conseguiu finalizar porque explodiu a Primeira Guerra Mundial e ele foi convocado, né? E, infelizmente, nos campos de batalha, ele foi gravemente atingido, né? Ele teve um pulmão comprometido, né? E isso deu sequelas, né, para o resto da vida dele. Quando terminou a guerra, quando ele voltou para a França, ele foi trabalhar numa escola pública, né, como professor, e por conta desse problema que ele teve, né, no pulmão, ele não conseguia ministrar uma aula expositiva por muito tempo, né, ele se cansava, ele não conseguia ser o centro da atenção, como se exigia uma escola tradicional, porque a escola onde ele foi trabalhar era uma escola tradicional, né. E aí ele começou a pensar numa forma diferente de trabalhar, porque ele também percebia que as crianças não tinham muito interesse por aquele tipo de aula, né? E aí o que ele fez, né? Certo dia ele resolveu sair com as crianças da sala de aula e ir para a escola, né? Então essa foi a primeira prática, né? A primeira técnica que ele desenvolveu, que hoje nós chamamos de aula passeio. Então, ele saiu da sala de aula e foi dar aula fora da sala de aula, lá na escola, começou a passear com os alunos pelos arredores da escola. Só que o diretor não gostou nada daquilo, né? O diretor
né, diretor de uma escola tradicional, não aceitou aquilo, né, e criticou bastante, e chegou até a insinuar que o Freinet era um professor incompetente, né, e ele ficou muito chateado, ele ficou muito desmotivado, ele pensou até em abandonar a sala de aula, a escola, né, mas, na época, teve um concurso para inspetor de alunos, e ele resolveu se inscrever, porque ele estava realmente desanimado, né, com a sala de aula. E ele foi estudar para esse concurso, e na bibliografia desse concurso, tinha lá os pedagogos clássicos e modernos, né? E aí ele começou a ler sobre Rousseau, Pestalozzi, Montessori, De Crowley, Makarenko, e ele começou a se interessar muito, né, por esses pedagogos, né, e aprofundar os estudos dele. E aí ele percebeu que poderia sim fazer, né, uma aula diferente, ter uma escola diferente, né? Uma escola que saísse daqueles padrões da escola tradicional. E aí ele começou a se dedicar, começou a estudar bastante, começou a ir em encontros, congressos, e aí o interesse dele foi tão grande que ele resolveu fazer visitas, conhecer essas escolas modernas, né, com técnicas diferentes, né, que estavam sendo desenvolvidas, né, e ele foi, conheceu, se encantou, achou muito interessante, só que ele percebeu que aquelas técnicas, né, aquela nova pedagogia que estava sendo desenvolvida, era muito interessante, mas para um público elitizado, né, não para uma escola de interior, né, que ficava lá num povoado sem muitos recursos, né? Ele começou a refletir sobre isso, que essa população, esse público, né, as crianças pobres, as crianças que viviam em povoados, precisavam ter uma escola diferente, uma escola mais atrativa, né? Tinha que existir uma escola para o povo, uma escola para o filho do proletariado. E aí ele começa a se interessar e a defender os menos favorecidos, ele se torna um militante, né? Se sindicaliza, participa da fundação do Partido Comunista Francês, começa a ler Marx, Engels, Lenin, né? Vai visitar a Rússia a convite do Partido Comunista, né? Então ele começa a se envolver bastante com essa questão política, né, da época. E aí, tempos depois, né, o Freinet, ele se casa com a Élise, né? A Élise Freinet, ela tem um papel fundamental na pedagogia Freinet, né? Ela era uma artista e ela traz para a pedagogia a sensibilidade, né? Um olhar sensível para as artes. E a Élise, ela se torna uma parceira do Freinet na pedagogia, né? A gente até diz que a pedagogia Freinet é a pedagogia de um casal, porque ela participa muito, ela ajuda muito, e ela até publica muitos livros, né, referente à pedagogia Freinet. E nessa época, a Élise, ela começa a organizar, né, o pensamento do Freinet, a documentar, né, as suas técnicas, e aí o Freinet ele começa a se corresponder com outros professores, né, lá da França. E como que funcionavam essas correspondências, né? Ele desenvolvia uma técnica na escola, e ele escrevia sobre essa técnica e mandava cartas para os professores. E os professores recebiam essas cartas, liam, né, a técnica que ele estava desenvolvendo e aplicava na escola deles também, e depois dava uma devolutiva. Olha, aqui foi assim, foi assado, isso deu certo, isso não deu, e mandava a devolutiva para ele. E o interessante é que, né, a gente pode até também dizer que a pedagogia Freinet, ela surgiu a partir de um movimento de professores, né? Ela foi uma pedagogia construída coletivamente, né? Foi um movimento dos professores em prol de uma educação pública de qualidade, né? Só que aí o que acontece, né? Esse novo método de ensino, essas técnicas que eles estavam desenvolvendo, começou a incomodar, né? Começaram a incomodar muitas pessoas, né? Muitos políticos. E o Freinet, ele é exonerado, né? Ele é exonerado do cargo, e só que, por outro lado, assim, ele não desanima, né? Na verdade, isso motiva ele mais ainda, né, a continuar com o seu pensamento, com as suas ideias, né? E ele cria esse movimento da escola moderna, essa cooperativa de professores, e ele cria uma editora,
E ele começa a publicar livros, artigos, materiais didáticos, revistas, né, sobre a pedagogia, e isso dá para ele uma autonomia financeira. E tempos depois ele consegue construir a sua própria escola, né, que é a escola cooperativa, que foi, né, construída aí por famílias operárias, né, todos ajudaram a construir, e lá ele tem bastante liberdade para desenvolver as suas técnicas, né, suas ideias, a testar sua pedagogia, né, mas aí o que acontece, né, tempos depois explode a Segunda Guerra Mundial, e o Freinet é denunciado, né, como um espião, ele é tido como um espião. Algumas pessoas diziam que as correspondências que na época ele já estava se correspondendo com pessoas assim de outros países, né, da Europa, né, com professores de outros países. Então as pessoas diziam que na verdade as cartas eram uma forma dele estar organizando uma revolução socialista, né, na França. Ele queria fazer uma revolução socialista na França. E diziam também que a escola dele era uma escola de fachada, que ali servia só para guardar armas, né? Então, por conta dessa denúncia, o Freinet é preso no campo de concentração da França. E nesse período, né, os problemas de saúde dele se agravam bastante, né? E a Elise, a esposa, ela faz uma campanha, né, por toda a Europa para que ele fosse solto, né? Na prisão, ele escreve 2 livros muito importantes para a pedagogia Freinet, voltados para o trabalho, né? E depois que ele é solto, a pedagogia Freinet ela já é reconhecida internacionalmente, já começam a ocorrerem encontros internacionais para discutir as novas técnicas, né, essas práticas freinetianas. E aí, em 1956, ele lidera a campanha 25, né? O que era a campanha 25? Ele era contra a superlotação de classes, né? Então, ele achava que, no máximo, a sala de aula tinha que ter 25 alunos, né? Então, ele defendia, levantou essa bandeira lá na França. E aí, em 1966, ele falece, né? Mas a Elise, a esposa, ela continuou o legado, continuou escrevendo sobre a pedagogia e divulgando a pedagogia pelo mundo, né? Pode passar. Bom, e aí, né, a nossa escola, a Neuza Caron, ela foi fundada em 1987 e nós tivemos a sorte, né, de receber, né, uma das primeiras professoras que lecionou na nossa escola foi a professora Ruth Joffre, né? E a Ruth Joffre, ela na época já estudava a pedagogia Freinet, ela já conhecia a pedagogia Freinet, porque ela fazia traduções do francês para o português, dos livros do Freinet, de artigos, de materiais didáticos, né? Então, a Ruth, ela apresenta a pedagogia Freinet na EMEI Neuza, né, lá no final da década de 80, e junto com a professora Nilza e a professora Luciana, elas começam lá os primeiros tateios, né? Começam a desenvolver as primeiras técnicas freinetianas na EMEI, e hoje, né? E hoje, em 2021, nós podemos dizer que a base teórica e metodológica da nossa proposta pedagógica é totalmente a pedagogia Freinet e com muito orgulho, né? Pode passar. Bom, então, assim, para resumir, né? O que o Freinet criticava, né? Ele criticava as salas superlotadas, né? Como eu disse para vocês, né? Que ele defendia 25 crianças no máximo por sala. Ele criticava a aula expositiva e a memorização, né? Que são características da escola tradicional. Na verdade, ele criticava a escola tradicional, ele era contra a escola tradicional, né? Ele também criticava a reprodução mecânica. Por exemplo, a criança, ela escreve a letra A e ela tem que escrever o A várias vezes até completar uma página toda do caderno, né? Então, ele era contra esse tipo de reprodução mecânica, da cópia pela cópia, né? Da cópia sem reflexão, sem significado, né? A criança pegar um texto para copiar um texto qualquer, sem ela pensar sobre aquilo, sem desenvolver o pensamento autônomo dela em relação àquele texto, né? Então, ele era contra a cópia pela cópia, a não valorização do conhecimento prévio da criança, né? Então, para ele, a criança não era um prato raso, ela trazia muito conhecimento, e, na verdade, para a nossa pedagogia,
o conhecimento ele tem que ser construído coletivamente, né? Ele não é apresentado pelo professor como numa escola tradicional. Ele é construído coletivamente, né? Então, para nós é muito importante o conhecimento prévio da criança e a curiosidade da criança também. Ele é contra sirenes, filas, carteiras enfileiradas, né? Por isso que ele apresenta a técnica dos ateliês, né, de trabalho, que depois eu vou comentar um pouquinho com vocês, né? Sobre também é contra os programas de ensino inflexível. Isso é interessante, né? Porque na visão do Freinet, o professor ele não tinha que estar desenvolvendo, por exemplo, o primeiro bimestre aquele conteúdo, o segundo bimestre aquele conteúdo, um conteúdo já ditado, né? Nos programas, né? De educação. O professor ele tinha que ter liberdade para trabalhar, né? Ele tinha que trabalhar de acordo com o interesse da criança, né? Então, por exemplo, como nós da Emeneusa fazemos, né? Então, a partir do interesse da criança, né, nós criamos projetos junto com eles, e nesses projetos que a gente vai desenvolver as competências e habilidades previstas no currículo oficial, previstas na BNCC, né? Então, a gente tem que fazer sempre essa associação, né? Então, a gente desenvolve todas as competências e habilidades previstas, né, nos currículos, mas a partir do interesse da criança, né? Então, esse é o trabalho do professor frenetiano. Ele também era contra livro didático, apostila, porque na visão dele isso engessava, né, o conhecimento, fragmentava o conhecimento, né? Então, ele defendia a profundidade, você tem que se aprofundar naquele conhecimento, né? Você não tem que ver superficialmente. E também era contra atividades copiadas, né, ou xerocopiadas, né? Por exemplo, nós, professores frenetianos, nós não vamos, por exemplo, num livro didático e a gente xeroca lá uma página de uma atividade e passa para a criança fazer, né? Nós não fazemos esse tipo de trabalho. Da mesma forma que a gente não vai, por exemplo, no Google e escolhe lá uma atividade, imprime e passa para as crianças fazerem em sala de aula, né? Nós não fazemos isso, porque a gente parte sempre de algo que seja significativo para a criança, né? Ou de um desenho, ou de um texto, mas algo que tenha significado para ela, né? Pode passar, né? Então, assim, o que o Freinet propõe, então, né? E aí que agora eu vou apresentar para vocês um pouco das técnicas que a gente desenvolve na EMEI, e assim, infelizmente, não vou poder apresentar todas, por conta do tempo, então nós fizemos um recorte, creio que algumas delas eu não vou conseguir nem assim, explicar, né, por conta do tempo, vou ter que pular, mas vamos tentar, né, pode passar. Eu vou começar a falar para vocês, a explicar para vocês o método natural, que é o que a gente utiliza na nossa escola, né, que muitas pessoas confundem, têm uma visão, assim, equivocada sobre o método natural, né? Porque no método natural, a criança ela tem que se desenvolver naturalmente. Então, ela vai desenvolver o desenho naturalmente, a escrita naturalmente, né? A leitura naturalmente, né? Então, as pessoas acham que por ser natural, a criança ela vai fazer o que ela quer, na hora que ela quer, do jeito que ela quiser, e o professor não tem função nenhuma, né? O professor só está ali assistindo, né? Um espectador. E não é assim que funciona, é muito pelo contrário, né? O método natural é muito trabalhoso, né? A gente até chama a pedagogia Freinet da pedagogia do trabalho, porque ele dá muito trabalho para as professoras, né? E assim, a base do método natural é a livre expressão, o desenho livre e o texto livre, né? E temos também um complexo de interesse, que é o que eu acabei de falar para vocês, né? Que a gente parte sempre do interesse da criança. Então, a gente chama isso daí é um princípio da nossa pedagogia, que é o complexo de interesse. E o tateio experimental, que também é outro princípio que a gente segue, né? Então, o que é o tateio experimental? O tateio experimental são tentativas, as tentativas que as crianças fazem, né? Então, por exemplo, a professora, ela apresenta uma técnica nova em sala de aula, né? Então, a criança, ela vai testar o material, ela vai sentir, vai ir tateando o material, o espaço, a técnica, então ela vai tentando fazer, e tenta a primeira, e tenta a segunda, e tenta a terceira, até ela conseguir.
Então, esse é o tateio experimental, né? São as tentativas experimentais da criança, né? É o tatear. A gente usa muito essa palavra no nosso dia a dia, né? E o tateio, ele é fundamental no método natural, né? Porque a criança, ela vai tateando até ela ir evoluindo no desenho, na escrita, na linguagem, né? E aqui tem a foto, né, dos 3 livros do Freinet, onde ele explica, né, como que a gente desenvolve o método natural da língua, o método natural do desenho e o método natural da escrita. E tem também o método natural da gramática, né, que também é bem interessante. Pode passar, né? E aí eu vou começar a falar para vocês sobre o desenho livre, né, na nossa escola. Né? Quando a gente fala desenho livre, ele é livre mesmo, é livre no tema, é livre no formato, ele é livre. A criança, ela se expressa livremente. Então, se ela fizer um rabisco, a gente aceita esse rabisco da forma que ela fizer e a gente valoriza o trabalho dela, né? O professor, ele não interfere no trabalho da criança, né? O professor frenetiano, ele não interfere no desenho, né? Ele desenvolve o pensamento autônomo da criança, mas ele não, sem interferências diretas, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, a criança ela quer desenhar uma bicicleta, mas ela não sabe como desenhar essa bicicleta. Então, ela pergunta para o professor. Então, o professor frenetiano, ele não vai lá na lousa e desenha uma bicicleta e pede para todo mundo copiar a mesma bicicleta, tentar copiar o desenho que ele fez na lousa. Então, nós não fazemos dessa forma, né? Então, a gente não dá modelos para as crianças. A gente incentiva o pensamento dela, a reflexão. Então, a gente pergunta, você já viu uma bicicleta? O que tem na bicicleta? Ah, tem roda. Como que é uma roda? Então, a gente vai perguntando, vai questionando a criança para ela mesma chegar numa conclusão, né, de como que é e como tem que fazer, né? Então, a gente vai incentivando esse pensamento autônomo. Então, a gente não fornece modelos, né? Mas vamos supor que, mesmo assim, ela não consiga. E ela quer ver como que é uma bicicleta. Então, o que a gente faz? A gente traz vários modelos para ela, né? A gente apresenta várias bicicletas para ela olhar, né, se inspirar, escolher e criar a bicicleta dela, né? A expressão dela. Então, o desenho livre é isso para nós, né? Uma outra coisa que é importante falar em relação ao desenho livre é em relação à avaliação desse desenho, né? Então, para nós, professores frenetianos, não é importante que o desenho esteja bonito, porque a gente não vai avaliar uma obra de arte, né? Para nós, o importante é a expressão da criança, né? Então, não é importante se ele colocou o nariz no lugar, a orelha no lugar. Isso é importante para a pedagogia tradicional. Para nós é importante se ele sabe falar sobre o desenho dele, se aquilo tem significado, o que aquele desenho expressa para a criança, né? Para nós é importante ele dar vida para os personagens que ele cria, né? Então, é esse trabalho que a gente faz, né? Essa reflexão, a criança pensar sobre o que ela está fazendo, né? Não copiar por copiar, né? E aí, assim, agora eu vou explicar como que funciona o método natural, né? Então, vamos supor que a criança vai lá e faz um desenho e apresenta para o professor. Então, qual é o papel do professor da Emeneusa, né? O professor frenetiano, quando ele recebe um desenho da criança? A primeira coisa que ele faz é analisar aquele desenho de acordo com a pedagogia Freinet, porque o Freinet, ele apresenta a escada do desenho, né? Então, cada degrau significa uma fase do desenho que a criança está. Então, o professor analisa ali a fase que a criança está, até para poder incentivar, né, a evolução dela, né, no desenho. Então, ele faz isso, né? O primeiro passo é analisar e definir em que fase que a criança está, para ele poder, né, planejar o trabalho dele para que a criança evolua no desenho, né? No segundo passo é o seguinte, né, o professor, ele pergunta para a criança, olha, o que você desenhou? Né? Então, a criança vai falar assim, eu desenhei a minha mamãe, aqui é a minha mamãe, né? Um exemplo. Aí o professor pergunta, e o que sua mãe está fazendo? Ela está indo para o supermercado. Né? Então, ali, naquele momento, a criança, ela já criou um texto livre, né? Ela já expressou, aquele desenho já tem significado para ela já criou uma história, né, por trás daquele desenho.
E aí, o que o professor faz, né? Ele pega uma frase, ele pode pegar, por exemplo, a mamãe foi ao supermercado, ele pode pegar as palavras significativas para a criança, que é, por exemplo, mamãe e supermercado, ele pode escrever essa palavra, né, essas duas palavras ou a frase no verso do desenho da criança, ou ele pode escrever em outra folha qualquer, no caderno da criança ou na própria lousa, né? E isso que é importante para o método natural, é esse processo, porque a criança vai ver ali a escrita em movimento, ela vai entender naquele momento que o pensamento dela, que a fala dela pode ser registrada em palavras, né? E aí o professor vai pedir para ela copiar. Assim, olha, copia aqui a palavra mamãe para mim, copia aqui a palavra supermercado para mim. E a criança vai fazer as tentativas dela, do jeitinho dela, e vai tentar escrever, né? E aí ela vai se interessar pela escrita. Isso vai ocorrer naturalmente. E ela vai querer escrever, porque ela vai ver sentido naquilo, né? Então, a ordem é essa, né? Esse é o método natural. É você despertar um interesse na criança, ela querer naturalmente aprender, né? E vai chegar um momento, por exemplo, no desenho, que ela vai assinar o desenho dela, né? Então, ela vai lá fazer um rabisco e fala, professor, olha, eu escrevi aqui o meu nome, né? Então, é a tentativa dela. E ela vai tentando, né, em erros e acertos, até ela conseguir escrever lá a letra A, ou escrever o nome dela, né? Só que também isso assim não é num passe de mágica, né? O professor, ele vai desenvolvendo outras técnicas, né, para que a criança ela vá aprimorando a escrita dela, vai aprimorando o desenho dela, né, o tempo todo. Então, isso que eu acabei de falar para vocês é mais ou menos o método natural do desenho que a gente desenvolve lá na escola. Pode passar. E no texto livre é muito parecido também, né? No texto, a gente começa sempre numa roda, né? Uma roda de conversa, e ali as crianças começam a contar histórias, né? Histórias, e quando uma começa, a outra também quer, e eles surgem vários textos, né? Várias histórias. E aí o que a professora faz? Ela pergunta qual que é a história que eles mais gostaram. Então, é feita uma votação, né? Da história que eles mais gostaram. A professora também participa dessa votação, vota também, e o texto que é escolhido pela sala, ele vai para a lousa, a professora vai escrever na lousa aquele texto, né, e a criança, o autor, né, o autor do texto vai ditando o texto para a professora vai escrevendo, isso na linguagem da criança, geralmente são períodos simples, né, um texto curto, só que depois que a professora escreve, nós fazemos uma correção coletiva, porque na pedagogia Freinet é importante mostrar para a criança que existem normas para escrever, existem regras, né? Então, nós fazemos uma correção coletiva com a turma daquele texto. E depois que o texto ele é corrigido, né, coletivamente, e vocês percebem que só nesse processo percebam o significado daquele texto para a turma, né? Eles ouviram a história, eles escolheram, votaram, né? Fizeram a correção juntos, né? Então percebam a importância daquele texto para a turma, né? Então depois que o texto está corrigido, ele vai para a sala, o aluno, né, o autor, vai para a sala de informática e digita aquele texto com auxílio de uma outra professora, né, do projeto de informática, que era a nossa Cristiane, querida, que deve estar aí participando. E aquele texto que é digitado pela criança, ele é impresso, e aí a professora, né, da turma vai criar as atividades em cima daquele texto, que é o que eu disse para vocês, nós não fazemos atividades, nós não pegamos atividades prontas, nós criamos, né, as atividades que as crianças fazem em sala de aula são criadas a partir dos textos livres que são discutidos, são apresentados, são criados pelos próprios alunos, né, em sala de aula. Então, a professora pega aquele texto, então ela planeja uma atividade a partir daquele texto, né, e leva lá para o ateliê, vocês estão vendo na imagem, que a gente tem ali 4 carteiras, né, as crianças, aquele ali é o nosso ateliê da escrita, que a gente faz e que desenvolve na fase 2, né,
E ali as crianças fazem atividades em cima daquele texto que tem todo um significado para elas, né? E esse texto também, dependendo, se ele foi muito importante para a sala, ele pode ir para o livro da vida, que é uma outra técnica que nós desenvolvemos, né? Ou ele pode ir para o jornal de parede, não, desculpa, pode ir para o texto de parede, né? Ele fica lá exposto na sala durante um tempo, né? E a criança, a autora do texto, ela ilustra também, ela faz um desenho livre sobre o texto que ela criou. Né? Então, esse é o método natural da escrita que a gente desenvolve com os nossos alunos lá. Pode passar. Né? E aí, né, para desenvolver, né, o método natural da escrita e o método natural do desenho, nós temos várias técnicas, né? A gente desenvolve várias técnicas frenetianas lá na nossa rotina. E eu vou passar algumas para vocês, né? Pode passar. A primeira é a roda de conversa, né? Como eu disse para vocês, que tudo começa numa roda. Então, a gente tem a roda inicial, onde são organizadas, né, a rotina do dia, e a roda final, né, é a avaliação do que foi feito durante o dia. Então, nesse momento, a gente incentiva muito a comunicação, que é uma das premissas da pedagogia Freinet, né? Pode passar. Temos também o livro da vida, né, que eu já comentei um pouquinho com vocês, que é outra ferramenta, outra técnica, assim, encantadora, né, foi até fruto dos nossos últimos estudos, né, das professoras em HTPC, foi o livro da vida. O livro da vida é uma documentação, que é outra premissa da pedagogia Freinet, né, para nós é muito importante a documentação dos trabalhos das crianças, e o livro da vida é uma das formas da gente documentar. Então, o que é o livro da vida? Né? São folhas grandes, né? São folhas em branco, que são encadernadas, e esse livro, cada sala tem o seu livro, cada turma tem o seu livro, e lá eles vão registrar o que foi significativo para a turma. É como se fosse o diário da turma, o diário de bordo da turma, né? Então, ali as crianças registram os combinados, né? As novidades que foram significativas para a turma, os passeios, as visitas, as descobertas, né? As pesquisas. Então, tudo que é importante para ela, para a turma, né? É registrado no livro da vida. Né? E é registrada a partir da fala da criança, do texto da criança, né? Então a gente usa muito a etapa é a mesma, né? Que eu disse para vocês. O texto é dito pela criança, é corrigido coletivamente e depois vai para o livro da vida. Né? E também ali no livro da vida não tem só textos, né? Tem vários desenhos livres, tem recorte e colagem, tem outras técnicas que a professora desenvolve. Tudo que é importante e fundamental para a turma vai para o livro da vida. E no livro da vida, assim, uma forma também de se trabalhar muito, desenvolver a memória, né, da turma, né? Porque quando você vai passando, né, no final do ano, por exemplo, você pega o livro da vida para mostrar para as crianças, conforme você vai passando as páginas, eles vão lembrando daquilo que aconteceu, né, durante o ano. E nós temos livros lá de 100 páginas, 150 páginas, né, tem livros da vida imenso. E agora a gente está no formato virtual, né, a gente está nos tateios aí para a gente, a Tati depois vai comentar um pouquinho sobre o livro da vida virtual que nós estamos fazendo. Pode passar. Nós temos os ateliês, né, como eu já disse para vocês. O ateliê, né, a gente desenvolve também, né, o princípio da autonomia e também a premissa do trabalho, que para nós é muito importante. E assim, são vários ateliês, né, as professoras, elas começam no início do ano, elas abrem 4, 5 ateliês, mas tem momentos em que nós temos cerca de 12, 13, até 14 ateliês abertos e funcionando ao mesmo tempo, né? E os ateliês, assim, a gente tem os ateliês que são fixos, né? E outros que são abertos, dependendo do projeto da turma, dependendo da técnica que a professora vai apresentar para a turma, né? E aí, as regras, né, dos ateliês, por exemplo, a quantidade de crianças que participam de cada ateliê, o que pode ser feito, o que não pode ser feito em cada ateliê, tudo isso é definido pelas crianças, né, democraticamente, nas rodas de conversa, nas assembleias, né, todos esses combinados são feitos por elas, né.
Quando a gente imagina a pedagogia Freinet acontecendo nos ateliês, a gente pensa, deve ser uma bagunça. E não é, é muito mais organizada, é uma bagunça organizada, né? É até mais organizado do que uma sala tradicional, porque você vê todas as crianças trabalhando, né? Cada uma no ateliê, cada uma desenvolvendo uma atividade, né? De forma organizada, e o professor ele fica só, ele circula, ele vai só mediar, né? Orientar o que precisa ser orientado. Então, a sala de aula frenetiana, a voz é da criança, a criança é o centro, né? Não é o professor como na escola tradicional. Né? Pode passar. Deixa eu falar, pode voltar um pouquinho? Deixa eu só passar uma informação importante, né? Em relação aos ateliês. A criança, ela escolhe o ateliê que ela quer participar. Ela não é obrigada a passar por todos, né? Ela pode escolher o que ela quer participar e ela fica o tempo que ela achar necessário. A gente respeita o tempo da criança, né? E a gente também tem um plano de trabalho, né, individualizado, né, personalizado, que é um plano que é elaborado pela criança junto com a professora, né? Então a criança ela recebe lá uma folhinha com os ateliês, os dias da semana, e ela marca uma bolinha ali no ateliê que ela quer ir naquele dia, né? Ou naquela semana. E aí depois, no final do dia, ela pinta, né, o quadradinho do ateliê que ela realmente foi, né? E o que ela não conseguiu ir, ela paga. Então é a forma dela organizar o tempo dela, dela planejar o trabalho e dela se comprometer também com o trabalho, né? Porque a partir do momento que ela escolheu aquilo, ela tem que cumprir o que ela se comprometeu a fazer, né? E também uma forma do professor estar avaliando, né? Por exemplo, se uma criança ela só está indo em um ateliê, por que ela só vai naquele? É porque ela gosta demais daquilo, porque ela tem medo dos outros, né? Tem o medo de tatear nos outros ateliês. Então, a professora ela tem que chamar, conversar, orientar, porque todos os ateliês têm um objetivo, né, tem habilidades e competências que são desenvolvidas, né? Então, a criança, ela tem que conhecer todos os ateliês, ela tem que passar por todos eles, né? Mas não de uma forma, assim, obrigatória, né? Então, o professor, cabe ao professor motivar, orientar, sugerir, né? Mostrar a importância para a criança. Pode passar. O álbum do conhecimento é uma outra técnica que nós utilizamos na nossa escola. O álbum do conhecimento, ele é mais para uma pesquisa científica, né? Então, como que funciona o álbum do conhecimento, né? Eu disse para vocês que tudo parte do interesse da criança, né? Aí, por exemplo, vamos supor que passa uma borboleta pela sala e as crianças ficam fascinadas pela borboleta. Então, a borboleta é tema. O professor tem que estar com o ouvido atento, o olhar atento, para pegar esses momentos, né, preciosos para nós. Então, a borboleta é tema de projeto. Então, o professor ele começa a fazer perguntas, né, sobre a borboleta, as crianças também começam a fazer perguntas, e daí surge a pesquisa, né, e as crianças vão pesquisar. Por isso que eu disse para vocês no começo que o conhecimento, ele é construído coletivamente, né? Então, vamos pesquisar a borboleta. Então, cada um pesquisa uma coisa, cada um contribui, né? Aí você tem a colaboração, que é outra premissa da pedagogia Freinet, né? E juntos eles constroem um álbum do conhecimento, né? Eles aprofundam aquele, não é um conhecimento fragmentado, eles aprofundam aquele conhecimento sobre aquele tema. E toda pesquisa que eles fazem, todos os materiais que eles conseguem a respeito daquele tema é organizado num álbum, né? E esse álbum, ele no final ele vai para o acervo da escola, e a gente utiliza também esse álbum na Semana da Biodiversidade que nós temos, que é um projeto da nossa escola, que é a Semana da Biodiversidade, Sustentabilidade e Cidadania Global, né? Nessa pedagogia, nessa técnica, na verdade, nesse momento da nossa escola, a criança vai apresentar para outra turma as pesquisas que ela fez, né? Então, a gente incentiva ali o seminário. Eu acho interessante isso, né? Porque eu, por exemplo, a minha primeira experiência com seminário foi no ensino médio. E aqui na EMEI Meus a gente começa lá na fase 1,
né, da pré-escola. Então, a gente incentiva as crianças a falarem sobre o conhecimento delas, né, o conhecimento adquirido. Então, elas falam para os colegas das outras turmas, e assim é um projeto muito interessante, a gente tem até vídeos, né, sobre esses momentos, né, que são, assim, fantásticos, eles falando sobre a pesquisa, sobre o que eles aprenderam, é bem legal. E eles utilizam, né, nesse projeto da Semana da Biodiversidade, eles utilizam essas pesquisas que eles fazem aí no álbum do conhecimento. Pode passar. Né, a gente também tem a aula passeio, que é outra técnica, né? A aula passeio não é só fora da escola, pode ser pela escola também, né? Então, um passeio pelo parque, um passeio pelo jardim, um passeio pela secretaria, pode surgir ali temas para projetos, pode passar. O jornal de parede, que eu acho que eu não vou ter tempo, que já estamos em 50 minutos, é uma outra técnica que nós desenvolvemos, com os alunos e com a gente também, que a gente usa para a gente avaliar o nosso trabalho no final do ano, a gente usa o jornal de parede, né? A gente avalia, né? Eu pergunto para os professores, para os funcionários, para as monitoras, o que elas felicitam, o que elas criticam, o que elas sugerem para o próximo ano, e a partir daquilo a gente analisa as respostas, né? E planeja o ano seguinte. Isso também é feito em sala de aula com as crianças, né? Que é uma técnica que desenvolve a questão da moralidade, desenvolve assim as boas atitudes, faz a criança saber criticar e ouvir críticas também, né? É uma técnica bem bacana. Pode passar. Assembleia de classe, que está ligada diretamente ao jornal de parede, né? Não só ao jornal de parede, mas se liga ao jornal de parede. Assembleia de classe é um momento, né? Uma roda especial que nós fazemos quando a gente tem algum conflito para resolver, ou quando a gente quer decidir alguma coisa, né? Não é só coisas ruins que vai para a Assembleia. Mas na Assembleia a gente decide, fazemos combinados, discutimos, que as crianças criam as suas próprias sanções, né? Em relação a algum problema que foi apresentado. É um momento muito rico, né? Esse momento da Assembleia de classe. Pode passar. O jornal escolar, que é outra técnica do Freinet, nós temos também. Essa primeira imagem, né? O nosso jornal se chama o Cururu. Essa primeira imagem foi a primeira edição do jornal Cururu, se eu não me engano, acho que é de 1994, 97, eu não lembro agora, né? Então, ele já tem muito tempo. Essa última imagem foi a nossa última edição, que foi em 2019, ano passado nós não fizemos, e agora a gente também tem a versão online, né? A gente tem um Cururu online também. E aqui o jornal são as crianças que escolhem as matérias, né? Que vão para o jornal. Elas que escolhem, elas que ilustram, né? Tudo é feito por elas, né? Pode passar. A correspondência, que é outra técnica, né, que a gente usa, uma turma se corresponde com a outra, uma turma da nossa escola se corresponde com uma turma de outra escola, um período se corresponde com outro período, né, então a gente desenvolve também essa técnica da correspondência, do Freinet, pode passar. E por fim, né, eu acho que eu já extrapolei o meu tempo, a roda da avaliação, eu acho que é importante compartilhar isso com vocês, né, que geralmente na sexta-feira, mas isso acontece também quando as professoras acham que é necessário, né? Então a gente faz a roda da avaliação. Então, na roda da avaliação, as crianças, elas mostram todos os trabalhos que elas fizeram durante a semana, elas apresentam para os colegas, explicam, né? Se expressam ali, né? Expressam ali todas as emoções, a criatividade que elas tiveram, os desafios que elas tiveram para fazer aqueles trabalhos. Então, elas mostram para os coleguinhas, às vezes, sugerem algumas coisas, né? Dão um pitaco, olha, você poderia ter feito diferente, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, né? E assim é um momento rico, porque a criança ela começa a se autoavaliar, né? E ela evolui no desenho, ela evolui na escrita nesse momento, né? Porque chega até a ter o momento da criança chegar para a professora e falar, professora, eu posso melhorar o meu trabalho? Aí a professora dá essa liberdade para a criança melhorar. Né? E essa melhora vem a partir desse momento rico, que é o momento da avaliação, né? Que a gente trabalha mesmo essa avaliação emancipatória, né? Para a criança desenvolver essa visão crítica, né? E pensar mesmo em melhorias para o seu próprio desenvolvimento.
Bom, então acho que eu falei rápido, né? Eu peço desculpas por ter falado muito rápido, né? Mas é que eu queria passar para vocês assim, a nossa vivência, um pouco da nossa paixão, das coisas que a gente faz na escola. Não deu para aprofundar em nada, não deu para passar muitas outras coisas que nós fazemos, mas eu creio que deu para vocês terem uma ideia do nosso trabalho, né? Então agora eu passo a palavra aí para a professora Tati. Obrigada, viu, pela atenção. Muito bem, Audrey. Boa noite. Meu nome é Anete Tatiana, eu sou bem conhecida na rede por Tati, sou a Tati Mayon. Estou na EMEI Neuza desde 2004, mas concursada na prefeitura, entrei em 1997 como monitora. Quando a Audrey, ela conseguiu falar até a minha parte, né, que era falar sobre o trabalho da professora. Mas eu vou contar um pouquinho, eu vou ilustrar, contar um pouquinho para vocês, de como funciona o trabalho da professora e como o porquê que a gente acaba se apaixonando pela pedagogia Freinet, porque a gente acaba se encantando e ficando. E eu vi uma pergunta ali, se existe também alguma experiência de criança que sai da escola frenetiana e vai para uma escola tradicional, né? O que acontece, tem diferença, né? Não trabalhei e não trabalho, hoje só na EMEI Neuza, mas trabalhei em escolas tradicionais, escolas de sistema de ensino, em escolas fora de outros municípios, e tem sim, tem diferença sim. E tenho um filho, tenho 3 filhos, e o caçula passou pela EMEI Neuza Caron, né? E hoje, adulto, eu tenho certeza de que tem muita diferença. Ele é uma pessoa crítica, sabe muito bem das escolhas, não foi manipulado pela educação tradicional, né? Porque a gente acaba, na educação tradicional, na escola tradicional, tudo mandado, xerocopiado, são livros didáticos com conteúdos por cima, né? Não é nada aprofundado. E a gente, na EMEI Neuza, nós aprofundamos tudo a partir do que é do complexo de interesse da turma, né? Pode passar o slide para mim, por favor? Então, as nossas professoras. Quando eu cheguei na EMEI Neuza, como monitora, eu já tinha passado pelas outras escolas. E lá eu vi que acontecia algo diferente. Eu percebi que lá as crianças tinham autonomia, trabalhavam tranquilamente e andavam pela sala de aula, nos ateliês, que são os espaços de trabalho organizados e planejados previamente no início do ano pelas professoras. E calmamente acontecia aquele trabalho e a professora continuava ali, às vezes, sentada, observando, avaliando, orientando. E tem barulho na sala de aula frenetiana? Tem barulho, mas é um barulho tranquilo, barulho de movimento, de uma escola ativa. Então, uma das frases assim, maravilhosas do Freinet, que são várias, né, que eu acredito muito, mas que consegue resumir tudo que a Audrey falou até agora, é essa que eu coloquei, que é: livremos-nos deste crime contra a vida e revolucionemos nosso próprio comportamento de apresentadores de marionetes. Tornemo-nos jardineiros dos intrépidos homenzinhos. Eu acho que responde a pergunta aí se existe diferença, né, do aluno que sai da pedagogia Freinet, da criança que estuda na educação frenetiana, para um aluno que estuda na escola tradicional. Né? Nós formamos crianças críticas, alunos críticos, que defendem, sabem defender, sabem fazer escolhas, defendem a natureza, se colocam no lugar do outro, têm empatia. É isso. Pode passar. Aqui eu coloquei para vocês que ao longo do tempo, quando eu cheguei lá, eu não conhecia exatamente o que era pedagogia Freinet, mas eu vi que era algo diferente de tudo que eu já tinha vivenciado. E resolvi ficar. Eu me lembro que na época a secretária da Educação me perguntou: mas você realmente quer ficar nessa escola? Tem um trabalho diferenciado. Eu falei: não, justamente essa escola que eu quero ficar, porque eu já vi, né, vivenciei como monitora quando eu passei no concurso para professora. E comecei a trabalhar ali, apenas reproduzindo as técnicas que eu via as outras colegas que já trabalhavam pedagogia Freinet, eu reproduzia.
né? E fui estudando com as colegas, né? Porque havia sempre encontros semanais de estudo, grupos de estudo, mas esses estudos eram meio que superficiais, vamos dizer assim, porque estudávamos mais artigos sobre Frenet. Não aprofundávamos, não líamos exatamente Frenet. Então, ao longo do tempo, né, conforme o tempo foi passando, nós fomos percebendo que nós precisávamos de mais e mais estudos, né, e sempre renovando e sempre aprofundando mais. Então, nessa foto do meio aí, vocês podem ver, tem uma senhora com blusa vinho, é a Ruth Joffre, que a Audrey mencionou no início da palestra dela, que iniciou o trabalho com Frenet na escola, na EMEI Neuza, e que está sempre, quando a gente precisa, sempre de portas abertas, quando a gente quer bater um papo sobre Frenet, né, ela tem muita experiência nisso, ela iniciou o trabalho, né, na EMEI Neuza, e ela está sempre dando dicas para a gente, sempre conversando, entrando em discussões, sempre atuando ali com a gente. E no final ali, eu coloquei como é que está sendo hoje nossos grupos de estudo, né, hoje com a pandemia, né, e aí, como é que fica? Nós usamos, né, o Google Meet, né, fazemos as reuniões semanais, os nossos HTPCs, e sempre orientadas pela diretora, sempre algum capítulo, algum tema que surgiu, né, durante a semana, alguma dúvida entre as professoras, nós estudamos durante a semana e no dia do HTPC fazemos as discussões, né, sempre muito democraticamente, dentro de tudo que vai ser realizado na escola, nós resolvemos assim, agora pela vida virtual que nós temos que ter, né? Pode passar. O professor, na pedagogia Frenet, ele precisa estar embasado em premissas que Frenet deixou para que ele não caísse na armadilha da escola tradicional. Essas são as invariantes, né? São princípios e atitudes que o professor deve tomar para nortear o seu trabalho enquanto educador, para que ele não caia nessa armadilha de se sair mal e ser um professor tradicional que só manipula as crianças e que acaba formando pessoas que não sabem escolher, que não sabem criticar e acabam sendo ferramenta de trabalho, né? Então, as invariantes, elas são divididas em três grupos, que é a natureza da criança, as reações das crianças e as técnicas educativas que a Audrey acabou explicando muito bem, né? Então, pode passar. E as invariantes, o Frenet escolheu o semáforo para indicar para o professor estar sempre pensando, refletindo e agindo, né? E nas suas ações, voltar a refletir e assim fazendo, na sua praxis, né? Então, ele usou o sinal do semáforo, o sinal verde, o sinal amarelo e o vermelho. Então, o sinal verde, o professor para e pensa se ele tem se esforçado para aceitar essa invariante. Né? Se ele tem se esforçado, se ele está aceitando essa invariante, tudo bem, está dentro do caminho frenetiano. Sinal amarelo, se o professor reconhece essa invariante, mas fica hesitante em colocar em prática, porque o Frenet deixou 30 invariantes, né? Se são invariantes, elas não variam, elas não podem mudar. E o sinal vermelho é quando no comportamento do professor ele não considera e não age como se a criança tivesse a mesma natureza que a do adulto. Que o adulto tem a mesma natureza que a criança. Se em algum momento o professor achar que ele é mais que a criança, que ele é o detentor do conhecimento, ou que ele é autoritário, então, né, ele não é autoritário, ele é autoridade, né, ele faz parte de um grupo democrático ali com as crianças. Então, sinal vermelho, repensar, voltar, refletir e colocar seu plano de ação novamente. Pode passar. Aqui eu coloquei a foto dos projetos de interesse, a pesquisa, o currículo BNCC, que estão interligados na pedagogia Frenet, como a Audrey bem explicou. E aqui eu só vou contar para vocês um pouquinho de um projeto de interesse, como surgiu, né, numa turma, das diversas turmas que eu tive. Quando uma criança trouxe um pé de maracujá, uma muda de maracujá para nós plantarmos, nós estávamos reavivando nossos canteiros na escola,
e ele falou, olha, meu pai tem em casa várias mudas de pé de maracujá, professor, eu vou trazer. E ele trouxe. Então, nós resolvemos plantar. E ali combinamos que nós precisávamos, né, regar essa plantinha, né, para ver se ela ia para frente, se ela ia florescer. E os ajudantes do dia, cada dia um ajudante, ia lá, tomava conta dessa plantinha. E foi que o pé de maracujá foi subindo, né, a parreira foi subindo, de repente começa que as folhinhas aparecem picadinhas. As crianças começam a perceber, professora, o pé de maracujá está furadinho. E aí nós voltamos à roda, né? E a folhinha está picadinha, por que será? Vamos olhar? E aí vem o tateio experimental e a pesquisa. Eles observam, trazem a situação, problema para a roda, e aí a gente vai discutir o que fazer. E aí eles descobrem que, olhando, observando todos os dias, eles descobrem que tem uma lagarta comendo a plantinha, né? E ela está destruindo. Então vamos olhar para essa lagarta. Então colhemos a lagarta, prendemos lá num borboletário, né, que nós fizemos, e colocávamos a folhinha para ela comer e observávamos com o tempo o que acontecia com a lagarta. E ao mesmo tempo eles observavam a plantinha que ia se desenvolvendo. E esse projeto de pesquisa surgiu por conta do interesse de uma criança que trouxe, e todos ficaram interessados por conta de ter que cuidar dessa plantinha. E aí eles foram verificando que a plantinha deu flor, e através da flor veio a polinização, viram que a lagarta virou borboleta, viram todo o processo de pupa. Então, tudo isso, o projeto de interesse da turma virou um projeto tão longo que, no final das contas, aprenderam todos os conceitos, com várias técnicas, todos os conceitos de matemática, da escrita, do desenho livre, tudo isso foi desenvolvido dentro da sala de aula. Pode passar. Aqui um pouquinho das fotos, né, do que aconteceu na sala, desse projeto, né, e aí no final, depois que eles colheram, eles viram o fruto nascer, né, eles viram que uma época estava verde, depois amadurecendo ficava amarelo. Quando eles viram, também teve um momento, eu não coloquei a foto, aí eles descobriram que nós tivemos que pesquisar o porquê que a lagarta estava comendo e ia destruir a nossa parreirinha de maracujá, e aí descobrimos que nós poderíamos fazer um remédiozinho para matar as lagartas caseiro, e nós fizemos, e eles espirravam para matar algumas, enquanto verificavam as outras que estavam vivas, para ver o processo de vida dela, né, de metamorfose, e ao final eles começaram a colher os maracujás, mas eram tanto maracujá, que tinha suco de maracujá numa semana, torta de maracujá na outra, na culinária, e na culinária nós também trabalhamos conceitos matemáticos, que é o volume, quantidade da receita, e registramos no livro da vida. E tudo isso se torna significativo para as crianças. Tudo isso, eles têm vontade de fazer, eles querem desenhar, então surge a vontade de desenhar a borboleta, a lagarta, desenhar a flor, a receita da culinária, o papel da criança, né, o que eles fazem para cuidar da plantinha, tudo isso tem significado para eles. Pode passar. As invariantes pedagógicas nos mostram a preocupação de Frenet em entender e respeitar a natureza da criança e as relações que ela estabelece com o mundo que a rodeia. Elas ajudam os professores a romper com as práticas escolares que anulam a criança e suas ideias e a construir uma escola mais humana, que prepare realmente para a vida. Teve uma pergunta ali que a moça, eu não vi o nome, ela queria saber um pouco mais sobre os ateliês, que a Audrey deu uma explicada. Um dos papéis fundamentais para que a pedagogia, que as técnicas da pedagogia Frenet aconteça, é o planejamento prévio do professor em organizar o espaço físico da sala de aula. Antes de começar a sala de aula, esses ateliês, para acontecer, ele tem que estar organizado. Então, a sala frenetiana, ela é dividida em ateliês com espaços pequenos de trabalho, onde o professor pensa, né, qual o melhor local para acontecer, por exemplo, o ateliê da pintura. Então, se vai haver pintura, pincel, tinta, então o local mais apropriado seria perto de uma torneira.
Então, na nossa sala de aula da EMEI Neuza, nós temos os ateliês, sempre colocamos o ateliê da pintura próximo à pia, porque as crianças precisam lavar os pincéis. Então, pensar sempre em colocar recursos à altura das crianças. Eles têm os recursos, né, todo o material que eles precisam para trabalhar nos ateliês, ficam à disposição das crianças. As crianças podem buscar os materiais, sentarem no ateliê, trabalhar a sua atividade, e no momento oportuno, se terminou o tempo de fazer o ateliê para fazer uma outra atividade que seja coletiva, ou uma roda, ou para ir para o parque, para sair da sala de aula, tem o momento da organização. E no momento da organização, cada um sabe o que utilizou, o material que utilizou, onde deve guardar, e tem que limpar o seu espaço, né? Isso é um trabalho democrático e individual ao mesmo tempo, porque cada um cuida do que fez, do que utilizou, e todos cuidam da sala ao mesmo tempo. Então, é um trabalho democrático e individual ao mesmo tempo. E aí a importância do professor em preparar os ateliês previamente e sempre pensar no que vai ser feito na sala de aula. Eu finalizo aqui a minha fala, a Lili vai falar um pouquinho do trabalho da monitoria na EMEI Neuza, e depois eu retomo com vocês para falar um pouquinho como está sendo hoje o trabalho do professor com a pandemia. Vamos lá, Lili? Boa noite, eu sou a Lili, sou monitora na EMEI Neuza há 16 anos. E diferente das meninas, a minha única experiência é na EMEI Neuza, então eu conheço apenas a prática da pedagogia Freinet e conheci superficialmente, né, nos estágios que fiz outras teorias, né? Teorias não, práticas de teorias. Pode passar, por favor. Então, eu vou falar um pouco sobre o papel das monitoras na EMEI Neuza Caron. Na EMEI Neuza Caron, nós somos em 5 monitoras. E algumas são formadas no magistério e outras em pedagogia. Com a chegada da Audrey, as monitoras passaram a ter momentos de reuniões com momentos de estudo. E sempre que possível, nós participamos de curso de formação e de algumas reuniões com as professoras, né? Sempre que a Audrey acha que é pertinente, ela nos convida. Então, por escolha própria, né? Não é imposto, é um convite, e nós participamos das reuniões de estudo também. Na primeira foto aí, a gente participando de um curso de formação com a Ruth, e na outra de um HTPC. E acontece também, semanalmente, reuniões de estudo, que além do estudo de textos, também temos momentos de reflexão da nossa prática, né? E ali acontecem os ajustes do que é necessário, né, para que tudo caminhe, né, dentro do esperado. Pode passar. Um dos eixos da pedagogia Freinet é a cooperação. E na EMEI Neuza, a cooperação ela não fica restrita apenas nas 4 paredes entre professores e alunos. Ela sai da sala de aula, ela permeia entre os outros membros da escola. Todos os funcionários participam. Nessas fotos eu trouxe para ilustrar como acontece essa cooperação. Na primeira foto é o Nelson, ele é agente operacional e zelador. Aí a gente estava preparando, né, finalizando o projeto que de início chamava-se Masterchef Mirim, mas por conta, né, de registro da marca, nós acabamos mudando para não termos problema para o Grande Cozinheiro Mirim. Então, nessas fotos nós estamos finalizando e tem o Nelson, que ele está pirografando, né, os prêmios que são de madeira.
as monitoras também, né, ajudando na confecção desses prêmios, a professora Cristiane criando, né, e imprimindo os certificados dos participantes. Na foto logo abaixo é tudo pronto para o grande dia. E tudo pronto para o grande dia envolveu todas as pessoas da EMEI, cozinheiros, serventes. Então, a cooperação, ela não se limita dentro da sala de aula. Ela flui, ela vai para fora. E na EMEI Neus, as monitoras, elas não ficam assim presas às suas funções. Quando é necessário, se precisa na secretaria, a gente vai. Se precisa na cozinha, hoje não mais, mas teve uma época que às vezes a gente precisava ajudar até na cozinha. Nós vamos. Se a gente está passando, percebe que alguém precisa de uma ajuda, nós somos proativas. Então, nós temos essa percepção e cooperamos para que tudo flua e que o trabalho aconteça de uma forma bonita, limpa, né? Vamos dizer assim, sem empecilhos. Que tem, mas a gente consegue driblar, né? Pode passar. Agora eu vou falar do trio pedagógico. Na EMEI Neusa, as monitoras ficam o tempo todo em sala de aula. E nós somos o elo da professora da manhã com a professora da tarde, com as crianças e os pais. Na EMEI Neusa, a gente tem a liberdade de participar ativamente no planejamento e na execução dos projetos. Então, nós podemos opinar, podemos fazer críticas, dar ideias, né, que às vezes surgem no momento. Nós também somos, junto com as professoras, responsáveis pela organização da sala e dos materiais. Nós somos, de início, nós somos responsáveis por isso, e depois dos combinados feitos, das regras escritas, de tudo feito junto com as crianças também passam a ter essa responsabilidade de organização da sala e dos materiais. Nós temos liberdade em atuar juntos em sala de aula. Se a gente percebe que uma criança precisa de ajuda, a gente não fica esperando pela professora. A gente pode tirar uma dúvida. Se está acontecendo ali alguma discussão, a gente tem a autonomia e a liberdade de ajudar. E por conta disso, né, dessa participação, não só o professor é referência, as monitoras acabam sendo referência também. Os alunos, muitas vezes, nos chamam de professora, para eles não tem essa diferença. A Suzy é a professora, a Lili é a monitora. Não, para eles, todos somos professoras. E isso acontece também com os pais. Muitos se reportam a nós como professores. Embora na EMEI Neusa a gente assim, sempre pede para que nos chamem pelo nome. Né? A palavra professor, ela não é muito usada, mas acontece. Mas eles sempre nos chamam pelo nome. Pode passar. Essa liberdade de estar em sala de aula, ela nos apura, né? E não faz com que a gente esteja sempre atento aos interesses das crianças. Como a Tati disse, né, no momento que a criança trouxe o maracujá, surgiu um grande projeto. Nesse caso aí, essas fotos que eu trouxe, aconteceu que eu estava com a turma, a professora havia faltado, e durante a roda, uma criança falou que lagartixa soltava fogo. E começou aquela discussão, aquele alvoroço. Um falava, não solta. O outro falava, a taturana que queima, que solta. O outro, não. E foi aquele alvoroço. E uma criança falou assim, quem solta fogo é o dragão. Imagina.
o outro já logo, mas não, dragão não solta fogo, porque dragão só existe em filme e livros, é fantasia. E um que estava quietinho ali, ele falou assim: dragão não solta fogo, mas dragão existe porque eu vi na TV. Então, e eu ali, né, dando corda, deixando, porque o interesse da turma era lindo de se ver. Então, eu, com o celular, falei, gente, vamos resolver isso, vamos descobrir. E o nome da turma era a Turma da Natureza, e a gente já vinha com o projeto, trabalhando animais, né? E aí descobrimos, né, o dragão de Komodo, que era o que o garotinho tinha dito. Imediatamente eles queriam ver, né? E o celular era muito pequeno, então corri na sala da Cris, pedi para que ela imprimisse aquela pesquisa e passou na roda. Aí uma das crianças, a Giovana, disse assim: ah, mas ele não é grande, ele é pequeno. Aí o menino que tinha assistido na TV falou: não, ele não é pequeno, ele é grande, eu vi. Então eu peguei uma trena, fiz a marcação na sala de aula, né, com as medidas que eu tinha na pesquisa, coloquei as crianças deitadas e eles perceberam o real tamanho do dragão de Komodo. E a Giovana falou assim, a que tinha dito que era pequeno: nossa, Lili, puxa, ele é grande mesmo. Então, eles conseguiram visualizar, eles conseguiram entender, né? E assim, isso deu pano para manga, como se diz. Eles foram, foi assunto que levaram para casa, a mãe veio contar, e foram para o ateliê, desenharam, surgiu pintura, modelagem, tudo porque eu estava atenta ao interesse. Quando surgiu, eu deixei que eles falassem. Eu deixei. E aí eu percebi que todos se interessaram pelo assunto e a pesquisa aconteceu ali no ato. Pode passar. Na Emineusa, como nós ficamos em sala de aula, quando, na falta ou ausência do professor, nós não nos prendemos à recreação, nós damos continuidade ao trabalho pedagógico. Essa foto é da Turma da Natureza de 2017. Foi um ano muito conturbado. Na época, a gente estava com dificuldades, a Secretaria de Educação estava com dificuldades de mandar professor para e-mail, não tinha. E quando uma professora se aposentou, começou uma rotatividade muito grande de monitoras na sala de aula. Na época, a diretora também tinha se aposentado, estávamos com uma professora responsável. E eu percebi que as crianças estavam perdendo a referência. Aí eu fui até a professora responsável e falei: olha, eu gostaria de assumir essa turma até que chegue um professor, né? Porque eles estão perdendo a referência, tá uma bagunça. Aí ela falou: você tem certeza? Eu falei: tenho. E aí eu assumi a turma e fui dando continuidade ao trabalho. Só que, passado alguns meses, a professora da tarde também se aposentou. Mas nisso eu não fiquei o período, todo o tempo, porque nesse intervalo vinha a professora. Teve uma que veio, ficou 2 meses, teve que sair. Outra veio, ficou 2 semanas. Então, era nesses espaços que não tinha professora, que a secretaria não conseguia professora, que eu assumia. Aí, a professora da tarde também se aposentou. E aí, eu assumia os 2 períodos. E dei continuidade a tudo que estava sendo feito, inclusive a exposição, os ensaios, tudo que tinha sido planejado para a formatura, eu consegui dar continuidade e concluir. Pode passar. Teatro na escola. As Neusetes. As Neusetes
elas surgiram porque, assim, às vezes as professoras, em alguns eventos, elas ensaiavam, né, montavam e ensaiavam as peças. Mas, dependendo da época, ficava muito complicado, muita correria, então ficava muito apertado o tempo. E a escola contratava a companhia de teatro. E era um valor que, assim, né? Um valor que muitas vezes a gente não tinha que apertar, tirar daqui e dali para poder pagar. E então nós conversamos e resolvemos tentar. E encenamos uma peça que foi um sucesso, porque as crianças amam quando quem está interpretando é alguém que elas conheçam. E foi um sucesso e aquilo rendeu. Eles faziam, como a gente encenou, a gente percebia, né? A gente via o resultado em sala de aula, eles imitando, eles falando. E então, assim, nasceu o grupo Neusetes, que sempre que tem um evento, nós produzimos, ensaiamos, fazemos tudo é feito pelas monitoras, e mais uma vez a cooperação acontece, porque o figurino, cenário, tem que ter a colaboração de outras pessoas, e acontece naturalmente, eles percebem, eles vêm, oferecem ajuda, e tudo acontece. Tudo em prol da criança. E aqui eu encerro a minha fala. Obrigada. Parabéns, Lili. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês como é que está sendo atualmente o trabalho na EMEI Neuza Caron. Como desenvolver a pedagogia frênia no ensino remoto e híbrido nos nossos tateios. Bom, bem antes de acontecer a pandemia, né, chegou a nossa querida Audrey na nossa escola, né, com todo o conhecimento que ela trouxe em tecnologia da informação, ela quis sistematizar todo o nosso trabalho e, já que na atualidade, né, todos estão informatizados, ela criou um site da EMEI Neuza Caron, até para democratizar, para deixar todo o nosso trabalho aberto para todos que quisessem, tivessem a curiosidade de saber o que acontece, como acontece, quando acontece na EMEI Neuza Caron. Então, quando ela chegou, ela começou a montar, colocar as turmas, a história da EMEI Neuza, os fundamentos de Freinet, e ela foi criando e colocando, e nós fazíamos reuniões, e das reuniões ela foi colocando o que ela achou pertinente, e abriu o site, e quando ela abriu o site, nós já estávamos com os celulares e já com a tecnologia funcionando na EMEI, ela também implantou o Wi-Fi dentro da escola. E até pouco tempo antes, o que o celular para a gente era proibido, ficava fechadinho dentro da bolsa, virou ferramenta de trabalho. Como a Lili comentou um pouquinho antes, né? Surgiu até o interesse lá do Dragão. Sorte que ela tinha ali o celular e tinha a internet, porque ela conseguiu fazer prontamente a pesquisa e sanar a dúvida da turma, né? Então, aí a Audrey trouxe e nós começamos com o site, e aí ela começou a abrir os grupos de cada turma um WhatsApp, cada turma tinha um WhatsApp para nós termos maior contato com os pais. Então, ali no WhatsApp, mesmo antes da pandemia, alguma atividade diferente, alguma coisa muito significativa para a turma, nós fotografávamos e enviávamos para os pais, ali prontamente. Então, quando acontecia coisas mais, assim, importantes. Bom, chegou a pandemia, pegou todo mundo de surpresa, e aí, como é que vai ser feito, né? Criança em casa, e esse tal do ensino remoto, como é que vai ser, né? Começamos nossas reuniões pela internet também, antes do Google Meet, nós fazíamos pelo... não me lembro o outro, tinha um anterior.
mas nós nos reuníamos pela internet e pelo WhatsApp nós enviávamos as atividades planejadas, as professoras, né, por fase se reuniam, planejavam as atividades e enviavam pelo WhatsApp. Mas antes de chegar no WhatsApp, a Audrey criou um drive que nós compartilhamos, e nesse drive nós colocamos o nosso planejamento depois de criado entre as professoras, e do drive a Audrey dá uma olhadinha, ela verifica como é que está o planejamento, nos dá a devolutiva e nós colocamos no WhatsApp dos pais. Então, essa segunda foto aí já é dentro do site da EMEI Neuza, tem os 5 grupos, as 5 turmas desse ano, né? Então, hoje, os pais acessam semanalmente o site da EMEI Neuza e clicam no nome da turma do teu filho. Clicando no nome da turma do filho, vai abrir uma outra página, que é essa terceira foto, que tem as atividades planejadas para a semana, para cada dia da semana, né? E com o tempo, final do ano passado, a prefeitura nos capacitou, né, com o curso do Google for Education, né, e abriu o Google Sala de Aula, e agora nós também possuímos os e-mails dos alunos, e nós temos nossos próprios e-mails, né, e a prefeitura também disponibilizou, né, democratizou aí a internet para a Paulínia toda, para todos os alunos da escola pública, o chip, para que todos tivessem acesso à internet. Então, a partir daí, nós conseguimos alcançar todos por conta do chip. Mas, devido a, nós sabemos que muita gente ainda tem dificuldade em entender o Google Meet, acessar a sala de aula, né, do Google, nós fazemos as duas coisas, postamos atividades no Google e postamos no WhatsApp, para que todos tenham acesso às atividades remotas. Pode passar. Aí eu coloquei a foto, né, um pouquinho maior, do tipo de atividade que a gente envia para os pais. A primeira foto é uma folha que que é digitado com os links do vídeo que é para a criança assistir no dia, a atividade, às vezes alguma dobradura, alguma técnica frenichiana, sempre vai tudo muito explicadinho para o pai por escrito. E também na outra página, se o pai quiser acessar, a mãe quiser acessar a sala de aula Google, também está postado lá. Pode passar. A pedagogia e o uso das tecnologias. Bom, aí esse ano, né, nós estudamos um pouquinho mais, nos aprofundamos um pouquinho mais com relação à tecnologia, e aí nós descobrimos um aplicativo que é o Padlet, que ele é um pouquinho complicado, assim, para quem não tem muito acesso ao inglês, né, um pouquinho difícil, mas depois que você pega o jeito, você dá conta. Nós pensamos, e aí, como é que nós vamos fazer com o livro da vida, né? Nós entendemos que o livro da vida é uma técnica tão rica, tão fundamental para a pedagogia Freinet, como nós vamos fazer? Agora, com o ensino híbrido, temos crianças que estão em casa, crianças que estão frequentando a escola, e aí? E como fazer essa vivência, essa ligação, né? Então, criamos dentro do Padlet um livro da vida virtual. Então, os pais acessam as atividades lá no site, realizam com as crianças realizam em casa, e aí nós pedimos que os pais tirem fotos e enviem, ou vídeos, ou às vezes áudio, né? Porque às vezes é um áudio que a criança vai falar o que ela entendeu, né? Recontar uma história, para a gente no WhatsApp. E a coleta desse material que vem dessas crianças, nós compartilhamos no WhatsApp e colocamos no livro da vida virtual, né? E agora que algumas crianças voltaram presencialmente, nós também começamos o livro da vida físico. Então, nós temos 2 livros da física funcionando atualmente na mesma turma, o físico e o virtual. Pode passar. Então, aqui a foto, né? Então, acontecendo hoje, né? Então, nós temos crianças frequentando a sala de aula, né?
Então, na primeira foto, acontecendo criança dentro da sala de aula, o encontro virtual com as crianças que não estão indo para a escola, né? Nós agendamos semanalmente um dia e o horário, e compartilhando a experiência feita em sala de aula, né? Então, ali nós conversando, na terceira foto, né, nós gravamos nossos encontros virtuais com as crianças que estão na escola e com as crianças que estão em casa. E, então, assim está acontecendo os nossos passeios experimentais. Por enquanto, está dando muito certo e cremos que em breve estaremos todos juntos de novo no físico, mas está sendo assim muito rico, um aprendizado excelente, como o Frenet dizia, né? A Frenet, apesar de ser tão antigo, é tão atual, né? Porque é um recurso tecnológico que, sem a pandemia, nós já estávamos precisando, né, usar. E agora nós estamos na geração alfa, né? As crianças já sabem, já mexendo mais do que a gente, né? As professoras têm mais dificuldade do que as crianças, às vezes. Está sendo muito bacana essa experiência, e é dessa forma que estamos trabalhando com a pedagogia Frenet dentro do ensino híbrido. Então, encerro aqui minha apresentação. Obrigada pela participação de todos. E estão todos convidados a conhecer o nosso site da EMEI Neusa, né? Depois a Audrey acho que vai deixar aí o endereço. Obrigada. Eu quero também destacar que, além do livro da vida, as professoras também estão fazendo o álbum do conhecimento virtual, né? Estamos desenvolvendo essas duas técnicas com as crianças. A gente já tem o jornal virtual, o Cururu Online, e agora a gente está também tateando, né, o livro da vida e o álbum do conhecimento no formato virtual, e está sendo, assim, bem gratificante essa experiência, né? Bom, então, pode passar aí, Matheus, para colocar o site da nossa escola. Então, vou disponibilizar aí para vocês o site, pode seguir, que eu acho que ainda tem aí o nosso e-mail pedagógico, né, e também o nosso WhatsApp, né, institucional. Então, eu agradeço, em nome da EMEI Neusa, a oportunidade, né, de compartilhar com vocês, como eu disse no início, um pouco da nossa história, da nossa trajetória e dessa pedagogia Frenet que nos encanta, né? Então, muito obrigada. E eu finalizo aí a nossa fala. Bom, a gente fica sem palavras, porque realmente é um trabalho de grande estofo teórico e também prático. É um trabalho que faz essa união de uma forma muito bonita, é uma história construída, e essa manutenção do que já existia, né, pela Audrey e pelas professoras e monitoras que mantiveram essa ideia criada lá atrás pela Ruth Joffili, realmente merece todas os nossos parabéns. É um trabalho que causa admiração, causa orgulho, e parece que dá um ar inovador para a educação, mesmo antiga, como disse a Tatiana. É um tipo de trabalho que mostra que a educação tem muito jeito, que a educação tem muito ainda, a gente ganha nova fé na educação. E existem algumas perguntas para vocês, meninas, que eu vou dizer. Se vocês puderem, por favor, responder à vontade, vocês podem. Nenhuma delas é dirigida. Queria também registrar a presença nos nossos comentários da Renata Caron, que é a filha da Neusa, né? Também professora da rede municipal. Muito obrigada, Renata. E professora da nossa EMEI, ela é professora da EMEI Neusa. Isso é muito gratificante, e eu acho que para a família deve ser totalmente orgulho, né? Um orgulho grande pela mãe, pelo nome da escola e pelo trabalho que é feito ali, né? Uma escola que carrega o nome de alguém com um trabalho tão sério assim. Então, vamos lá. O Matheus, pessoal, de Luca, pergunta assim: a pedagogia Frenet tem alguma influência na pedagogia Waldorf ou vice-versa?
Eu não sei dizer se tem, eu não sei se o Freinet tem influência do Waldorf, se o Waldorf tem influência do Freinet. Eu sei que tem alguma semelhança, sim, né? A ideia de desenvolver a criança integralmente, a gente encontra isso nas duas pedagogias. Mas essa resposta eu vou ficar devendo. Eu não sei realmente quem é que tem influência de quem influenciou quem. Não sei se a Tati tem esse conhecimento para compartilhar. Não, também não sei, mas as pedagogias são muito parecidas mesmo, né? E até o que nós havíamos discutido, né, antes de até apresentar, falamos da proximidade do Vygotsky, que é da mesma época, né, do desenvolvimento proximal, que se assemelha aí muito com o que a gente trabalha na pedagogia Freinet, e com a pedagogia de Paulo Freire, né, que é a pedagogia libertadora, né? Então, são pedagogias muito correntes, né, da mesma linha, né? Isso, na verdade são correntes de uma pedagogia crítico-social, né, uma pedagogia que a pessoa diante do outro, né, uma pedagogia crítica social. Eu acho que eu não conheço tão profundamente quanto vocês a Freinet, nem tão profundamente a Waldorf, mas eu acredito que essa linha de pensamento crítico voltado para o outro, a formação social da pessoa tem muita semelhança, né? Então, acho que são correntes de uma mesma linha pedagógica, né? Sim. A Adriana, meninas, está perguntando, dizendo, aliás, a Adriana Marinho, que ela tem muita curiosidade sobre a parte prática desses ateliês. Foi antes da fala da Tatiana e também da Lili. Então, eu acho que se vocês quiserem completar alguma coisa, fiquem à vontade. A atividade prática, não sei exatamente o que ela gostaria de saber, né? Mas as crianças em roda, inicialmente, né, quando nós começamos o dia com as crianças em roda, eles vão escolher o plano, eles fazem o plano de trabalho deles, né, junto com a professora. Então, os ateliês ali já estão montados. Então, cada criança tem o seu papel, ou cada professora organiza a forma que ela quer, né, para a criança poder se organizar. Então, ela pega seu plano de trabalho individual e ela vai anotar, como a Audrey explicou, e que ateliê ela vai trabalhar. Então, ela faz lá a bolinha e procura. E vai nesse ateliê, por exemplo, se tem 6, eu vou citar aqui, ateliê do desenho, ateliê da pintura, da modelagem, do recorte colagem. Ela escolhe um desses ateliês e vai trabalhar ali. Mas ela não vai pura e simplesmente, aleatoriamente, né? Antes dela escolher um ateliê, geralmente ela já tem algum trabalho em mente a ser finalizado. Essa é a diferença do ateliê para os cantinhos, né? Muita gente confunde, fala, mas ateliê não é a mesma coisa que cantinho? É a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa, né? Os ateliês da pedagogia Freinet, além de ter os recursos ali na altura das crianças, né, todo o material disponibilizado para a criança já vai para o ateliê com a ideia na cabeça do que ela quer fazer. Então, ela começa num ateliê, se ela começa um trabalho no desenho, ela, de repente, ela quer fazer uma pintura, né, pintar o fundo com tinta. Então, ela não terminou naquele dia, ela coloca numa bandeja, não deu tempo, ela vai finalizar num outro dia ou no período da tarde, né? Então, o ateliê funciona dessa forma. E também tem o combinado pré-estabelecido pela turma, né, na roda. Antes de funcionar esses ateliês, é muito bem combinado com as crianças que em cada ateliê cabe um determinado número de crianças. E isso fica ali anotado, fica sempre uma plaquinha indicando. Então, eles percebem, se o ateliê está cheio, eles não podem, né? A criança não pode ir ali, então ela tem que procurar outro ateliê de trabalho. E ela só vai para lá a hora que estiver desocupado. Então, quando finaliza o ateliê, ela tem que organizar o seu material, organizar o que ela usou e voltar para o outro trabalho, né? Voltar para a roda ou sair da sala, enfim. É mais ou menos isso, eu acho que ela perguntou. E existe algum livro dele, ou mesmo de algum autor que siga a pedagogia, talvez até da Ruth, onde esses ateliês sejam explicados, que de repente a pessoa pode também buscar em alguma obra, né?
Tem, Temos, tem vários, né? Nós, graças a Deus, nós temos todos os livros do Freinet, e agora nos HTPCs nós estamos relendo, né? E discutindo, porque isso é muito importante para a nossa formação, né? Que é uma formação cooperada também. E nós temos disponível no nosso site algumas obras do Freinet, alguns livros dele, alguns livros da Elise, alguns livros de outros autores que falam da pedagogia, alguns artigos até da Ruth Joffre, né? E lá a gente tem um material muito rico, né? É só acessar que as pessoas vão encontrar lá as respostas, né? Principalmente em relação aí aos ateliês, encontra nesse material que nós temos disponível no site. Ah, que legal. Se você puder depois, então, colocar o link para entrar no site da escola, vai ser bem interessante, né? Aí a gente tem a pergunta da Vanisa. Aliás, aqui tem um comentário primeiro. Sou uma professora frenetiana, trabalho na rede pública de Paulínia, trabalho na FAC também, nossa colega. Na minha sala, trabalho essas técnicas, fazemos os livros da vida, texto livre, rodas, livre expressão, e ela diz que é transformador. E aí vem a pergunta dela. Audrey, você já era frenetiana antes da EMEI Neuza? Não, não. Eu venho de uma escola estadual, né? A escola onde eu era diretora tinha o Fundamental 1, 2 e médio. E nós tínhamos lá uma proposta pedagógica também bastante concreta e definida pela comunidade. E lá nós tínhamos, a nossa proposta, a Assembleia de Classe do Freinet e o Jornal de Parede. Então, nós tínhamos dessas duas técnicas na proposta pedagógica da nossa escola lá estadual. Só que eu não conhecia Freinet profundamente, né? Então, eu vim conhecer Freinet depois que eu fui para a EMEI Neuza. No começo, eu não conseguia entender como que funcionava aquilo. Todo mundo trabalhando ao mesmo tempo. Eu fiquei assim, não é possível que isso vai dar certo, né? Que eu venho lá daquele sistema, aula de português é português, matemática é matemática, então como que elas ensinavam português e matemática tudo ao mesmo tempo? Eu não conseguia entender. E aí eu fui estudar, né? Leio muito sobre o assunto, aprendi muito com as professoras, com a prática delas, com as monitoras, né, com a equipe, né? E assim, hoje eu sou frenetiana, mas graças a EMEI Neuza Caron, antes não. Graças a Deus que mandou a Audrey, justamente a Audrey para a EMEI Neuza Caron. É verdade. Eu também acho que essa é uma conquista muito grande da manutenção de uma coisa que já existia, né? Existem pessoas que, quando entram em algum lugar, mesmo que esteja muito sistematizado, tem uma tendência grande, infelizmente, de algumas coisas serem desfeitas, né? Que bom que foi a Audrey mesmo. Aí vem mais uma pergunta assim, existe alguma pesquisa que faça um comparativo a respeito da experiência que a criança teve na EMEI com essa metodologia e que vai para uma outra escola tradicional? Acho que a Tati respondeu sobre a experiência do próprio filho, né? Sim. Essa escola é 100% da prefeitura ou ela é conveniada? 100% da prefeitura, né? Nós somos uma escola municipal com muito orgulho. Eu digo isso porque a maioria das escolas frenetianas, elas são privadas. São pouquíssimas as escolas frenetianas públicas, né? E isso para nós é um motivo de orgulho, da gente conseguir manter essa pedagogia durante tanto tempo, né? Durante 3 décadas, né? Então, nós somos pública e da prefeitura. Eu acredito que o orgulho é maior da comunidade e da prefeitura na mesma proporção que você disse que tem orgulho. Eu acho que o orgulho é da cidade que recebe uma escola assim, né? As famílias têm uma participação efetiva no ensino remoto, Audrey? Pergunta, ou Tati, ou Lili, pergunta a Sandra Regina Costa. As famílias estão participando sim, né? Não vou dizer 100%, mas vamos dizer que 90% das famílias estão engajadas, muito comprometidas e preocupadas com o ensino dos filhos, né? Com a educação dos filhos. Então, estão participativas. Alguns pais, claro, né? Cada um tem a sua forma de enxergar o nosso momento, né? Tão delicado, né? Que estamos vivenciando. Cada família tem a sua preocupação, né? Cada um do seu calo dói, mas o seu calo aperta, na verdade. Então, algumas crianças estão frequentando e outras estão ficando em casa.
Mas, como existe essa forma, né, esse formato do ensino híbrido, nós estamos conseguindo alcançar a todos e os pais estão nos dando a devida devolutiva, né? E quando não dão, nós procuramos outras estratégias, né? Nós vamos ali passando por um lado, por outro, para atingi-los e engajá-los, para não deixá-los desistirem, nem desestimularem, porque a educação é isso, né? A gente tem que estar ali sempre puxando e oferecendo educação de qualidade para todos, nunca esquecendo, nunca deixando ninguém de lado. É importante lembrar que não é uma escola do centro da cidade, né? É uma escola num bairro periférico até, né? Aí, meninas, a Fabiane, a professora Fabiane pergunta, as famílias que buscam pela escola têm consciência do trabalho de vocês? Como é feita a orientação dos pais? Eu ri porque ela punha aqui a pergunta, daí ela colocou eu mesma. Então, assim, na verdade, eu acredito que não. A gente tem a fama, né? A EMEI é uma escola muito boa, né? Uma escola legal. Então, assim, os pais comentam entre eles, mas, assim, a grande maioria não tem essa consciência da pedagogia que a gente desenvolve. Tem consciência do trabalho de qualidade que a gente desenvolve lá, mas não da pedagogia. Então, como que nós fazemos, né, essa divulgação para os pais? Esse ano, por exemplo, foi feita uma reunião com todas as salas, né, uma sala de cada vez, e nessa reunião eu participei de algumas, não de todas, né, então participei de algumas reuniões, explicando qual era a nossa proposta, explicando a pedagogia Freinet para os pais. Para outras reuniões, eu gravei um vídeo, né, explicando os projetos, explicando a pedagogia, e as professoras apresentaram esse vídeo na reunião. Então, a gente sempre faz esse trabalho. E também no nosso site, que é amplamente divulgado, todos os pais têm acesso. Lá no nosso site tem todas as informações, né, que os pais precisam para entender, inclusive vídeos, né, explicando a pedagogia, tudo tem, assim, tem um acesso para os pais no site da escola. Né? E qualquer dúvida também, como a gente sempre fala, qualquer pergunta, qualquer dúvida, a escola está sempre aberta para sanar. E os pais, né, completando o que a Audrey falou, né, quando eles entendem, eles compreendem realmente, né, como é feito, como é o trabalho pedagógico, eles se engajam de uma forma tremenda, eles são participativos ao extremo, né, Audrey? Sim. Muito bom. Nós temos aqui comentários muito interessantes dos professores aqui da nossa faculdade, do Evandro, da Dorinha, Vanisa, Taitson, a Lourdes, a Sônia Soranzo. Me desculpem se eu deixei de falar alguém, que agora que eu estou vendo aqui no Comex, né? E todos eles elogiando e dizendo do brilho nos olhos que vocês têm quando vocês falam da escola de vocês, né? E tem aqui o Vinícius dizendo, oi mãe, para a Tati Maior. Oi, filho. Ele é aluno também na nossa faculdade, né? E tem uma pergunta da Franciele para mim, qual a possibilidade de desenvolver esses métodos, né, e teoria da autonomia nas demais escolas? Isso, Tatiane, Franciele, é uma questão de desenvolver de acordo com aquilo que a escola também acredita. Da mesma maneira que, como a escola Neuza acredita nisso e faz com todo esse empenho, se a gente impuser como uma norma da secretaria ou da própria prefeitura, não vai dar certo para todos, né? Teria que partir mesmo da equipe da escola que busca a sua forma melhor de trabalhar. Então, o que a gente tem feito bastante, divulgando, como você pergunta, né? Se nós divulgamos isso. Sim, aqui, hoje, por exemplo, essa atividade, para quem é aluno da FACP, da pedagogia, é uma maneira de dizer que existem outras formas de educar que não seja apenas aquela escola tradicional, aquelas carteiras nos seus lugares, né? Então, as tentativas que a gente faz como educador também, é mostrar vários caminhos, mas a escolha precisa ser da equipe que trabalha. Se a gente puser isso como uma imposição, certamente vai falhar, porque se todos não acreditarem, né, e partir do próprio grupo escolher um modelo de corrente pedagógica que adote,
É claro, a prefeitura, e eu acho que na maioria das faculdades, se critica muito hoje a pedagogia tradicional. Isso eu sei que ocorre nas aulas da Vanisa, ocorre nas aulas do Evandro, do Taidson, da Lourdes, nas minhas, né? Mas a gente implantar como uma corrente de educação, uma pedagogia própria, eu acho que teria que ter muitos anos a mesma pessoa à frente da educação para dar tempo disso se configurar como uma escolha de cada escola, né? Na minha opinião, é por esse caminho. E temos mais um. Qual a recepção dos pais que foram educados no outro método, hein, Audrey? Qual é a aceitação, hein, Lili, Tatiana? Eles aceitam muito bem quando diz que, por exemplo, vai haver uma mudança super diferente no modo de ensinar? Ou ainda é muito cedo para eles terem essa noção de comparação? Porque é uma pré-escola, né? Sim, eu creio que muitos pais que colocam os seus filhos ali e começam a observar mesmo a educação que é oferecida ali, são pais que querem um ensino diferente, querem uma educação diferente para o seu filho, né? Um filho comprometido com a sociedade, com o meio ambiente, com o respeito ao outro, né? Com a empatia. E temos aqueles pais, né, que não é diferente das outras escolas, que colocam os seus filhos na escola e não está muito preocupado com que tipo de pedagogia é oferecido ali, né? Então, nós temos as duas formas. Então, o pai que realmente percebe, que coloca o filho ali e percebe que tem essa diferença, tem alguns que não sabe exatamente o que está acontecendo e acham que quantidade é qualidade, né? Pensa que muitas folhinhas xerocopiadas vão garantir o ensino, a educação do seu filho. E isso é uma das coisas que nós conversamos muito nas primeiras reuniões, que a quantidade nem sempre é sinônimo de qualidade, né? Nem sempre tantas folhinhas, um calhamaço de atividades levado para casa, vai ser a qualidade, vai garantir que seu filho aprenda a moral, porque essa idade é a faixa etária que se constrói, né? Que começa a moral, a ética, né? Eles começam a aprender a respeitar um ao outro, então, o meio ambiente está inserido, então tudo isso é trabalhado nessa época e na Neuza. Então, o pai que coloca ali, reconhece isso, gosta, e é onde começa a nossa fama, né? Começa a esparramar. Fama maravilhosa. Então, pessoal, é isso aí. Obrigada a todos os participantes com as suas perguntas. Não deixem de fazer a inscrição no link que o Matheus vai colocar aí para vocês adquirirem não, para vocês receberem o seu certificado ao final. E meninas, que orgulho de vocês, como pessoa, como professora, eu me sinto muito feliz cada vez que eu as ouço, porque eu vejo que vocês fazem aquilo que vocês acreditam. E nada dá errado quando a gente faz aquilo que a gente acredita, né? Meus parabéns mais uma vez. Muito obrigada a todos. Obrigada. Se vocês quiserem alguma palavra de despedida, fiquem à vontade. Nós estamos encerrando, então, mais esse ciclo de palestras. Eu quero só dizer que a nossa escola está aberta, viu? Quem quiser ir conhecer o nosso trabalho de perto, sinta-se à vontade, vai ser muito bem recebido por todos nós da Neuza Caron, né? E o nosso site também, depois eu passo para o Matheus, para ele estar divulgando aí para vocês, tá certo? Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigada, boa noite a todos. Tatiana, quer falar alguma coisa? Boa noite. Eu também agradeço a presença de todos e eu quero deixar aí também um encantamento, né, que quem ainda tem não acredita mais na educação, né, que reencante, que nós possamos ter plantado uma sementinha aí, que a educação ainda tem jeito, certeza. Né? Com certeza. E Lili? Eu quero agradecer, né, a oportunidade e estou muito feliz por poder participar, ainda mais na Unifacp, que está no meu coração. E eu quero encerrar lendo uma frase de Freinet. A educação não é uma fórmula e escola, mas sim uma obra de vida.
Essa frase a pedagogia do bom senso. Que maravilha! Com essa frase tão linda, então, que é verdade, nos arrepia, né? Porque vai além da sala de aula. Parabéns mais uma vez. Obrigada a todos e a todas que participaram dessa noite inesquecível, tenho certeza, para todos aqueles que admiram a educação. Muito obrigada, meninas. Boa noite. Boa noite.